amados, que a gloriosa paz do Senhor seja com todos nós. Estamos de volta aqui com mais um vídeo, o vídeo de número 18 do nosso grande seminário, o Processo Redentor. Esse seminário está nos mostrando como é que ocorre a nossa salvação e como pode ser e deve ser a trajetória da nossa vida depois que abraçamos a fé. Estamos falando a respeito de teoria dos batismos, onde já vimos que o batismo de Mateus, capítulo 28, é um batismo do mundo material, tem a ver com o corpo físico e tem a ver também com o amembramento do indivíduo na igreja aqui. Através do batismo nas águas, nós formamos a igreja social, que é a comunidade evangélica que se reúne nos locais, especialmente chamados templos, para cultuar ao Senhor, ok? Então, esse batismo, o batismo de Mateus, é um batismo que envolve o ensino. Ide por todo o mundo, ensinando todas as nações o que vos tenho ensinado, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vimos também, já estudamos fartamente, que o batismo de Marcos 16:16 é um batismo que ocorre no mundo espiritual, tem a ver com a fé no Evangelho. Ide por todo o mundo, pregue o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Ok? Esse batismo, ele tem a ver com o amembramento do indivíduo no corpo de Cristo, formando, portanto, a igreja que vai para o céu. Mas vamos ler novamente, meus amados, os versos 3 e 4 de Romanos capítulo 6, que fala de um batismo que não é o batismo nas águas, não é o batismo no Espírito Santo e não é o batismo da salvação. Trata-se de um quarto naipe de batismo. Diz assim o verso 3: Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus, o fomos na sua morte? Ele está revelando aqui que nós recebemos um batismo, ok? E ele no verso 4 vai dizer que em função desse batismo, por causa desse batismo, nós somos sepultados na sua morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida, e em função dessa mudança de vida, em função desse novo habitat, que agora é a igreja do Senhor, nós tenhamos a garantia da ressurreição para o arrebatamento da igreja. Observe, meus amados, que é através da graça recebida nesse batismo em Jesus Cristo que nós passamos a andarmos em novidade de vida, ok? Paulo usa a expressão batizados em Cristo. Vamos ao texto? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo... O que significa essa expressão, meu amado, fomos batizados em Jesus Cristo? O que significa isso? Olha, nós temos que estar atentos ao conceito de batismo. Batismo tem a ver com mergulho. Batismo tem a ver com imersão. Então, meus amados, é como se a nossa alma mergulhasse no próprio Cristo. É como se a nossa alma mergulhasse em Jesus e fôssemos revestidos, consequentemente, da graça de Deus. Ok?
O verso 4, Paulo resume as consequências desse mergulho em Cristo, tipificando a morte da velha criatura, selando a morte da velha criatura e garantindo a vida da nova criatura com o direito, com a garantia de ressurreição para o estado eterno. Vamos ler outra vez, gente. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou para a glória de Deus Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Meus amados, a grande evidência de que passamos por esse batismo, a grande evidência que mostra para todos que nós recebemos esse batismo, é vivermos, é andarmos em novidade de vida. Ok, meus amados? Maravilha. Toda pessoa que aceita Jesus como seu Salvador, mas permanece vivendo do modo que vivia antes, todas as pessoas que se dizem evangélicas, cidadãs do céu, mas que permanece a mesma rotina de vida que tinha antes, mesma maneira de vestir, mesma maneira de falar, mesma maneira de sentir, frequentando os mesmos lugares, andando com as mesmas pessoas. Olha, meus amados, na verdade, estas pessoas não foram batizadas em Jesus Cristo. Não confunda com ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ok? E também não confunda com o revestimento de poder, porque isso são coisas diferentes, ok? Toda pessoa que é batizada nas águas, mas mantém o mesmo estilo de vida, o que era não deixou de ser, vive da mesma maneira no mundo exatamente como vivia antes, agora dizendo-se evangélico, como única diferença. Toda pessoa que creu no Evangelho e confessou a Jesus como seu Salvador, mas não nasceu de novo, não tem a marca do novo nascimento, a marca da mudança de vida e passa a viver o estilo de uma nova criatura, todas essas pessoas não possuem a garantia da ressurreição no último dia. Ok? Elas não têm verdadeiramente, efetivamente, o direito ainda de ir para o céu com Jesus. Por quê? Porque não se caracteriza em nenhum momento da sua vida que haja um marco representado pelo novo nascimento, introduzindo uma maneira nova de viver. Meus amados, certamente ao longo do percurso da fé, se nos mantivermos firmes e fiéis, servindo ao Senhor na sua obra, em comunhão com Deus, em consagração, buscando conhecer a Deus, buscando o conhecimento da palavra, frequentando os cultos, porque é nos cultos, meus amados, que nós aprofundamos o nosso conhecimento, nós aprofundamos o nosso relacionamento com Deus, é nos cultos que nós temos a oportunidade de ouvirmos a voz de Deus falando conosco, ok? E ao longo desse modus vivendi, num determinado momento da trajetória, é que nós somos batizados em Jesus Cristo. Ok, meus amados? É por isso que, à medida que nós vamos crescendo na fé, nós vamos nos firmando em Deus. Ok? Porque nós vamos nos enchendo cada vez mais de Deus, de Jesus, de Cristo, da palavra, da doutrina, da ética, e vamos nos amoldando à vida cristã adequada que deve caracterizar as pessoas que almejam o céu.
Quando nós somos batizados em Jesus, meus amados, é como se fôssemos mergulhados nele. Esse é o conceito de batismo. É como se nós fôssemos mergulhados nele. Nós somos imersos na pessoa gloriosa, maravilhosa de Cristo Jesus. Esse mergulho, meus amados, em Cristo Jesus, significa que nós passamos a possuirmos, a manifestarmos dele mesmo em nós. Ok? Vamos ler o texto de Romanos outra vez. A graça, meus amados, a graça não nos deixa nos sentirmos bem com o pecado. A graça, ela nos incomoda quanto à prática do pecado. E ainda mais, ela nos livra do poder do pecado. Ok? Vamos ao texto. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante em nós? De modo nenhum, gente. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Romanos 6:3. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados da sua morte? Verso 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos para a glória do Deus Pai, andemos nós também em novidade de vida. Com isso, teremos a garantia da ressurreição para o estado eterno. Ressurreição através da qual nós somos habilitados a participarmos do arrebatamento da igreja. Ok, meus amados? Então, como é que a gente vai identificar? Como é que a gente vai identificar se o indivíduo foi batizado em Jesus Cristo? Se o indivíduo realmente tem algo de Cristo em sua vida? Quando a gente olha para o indivíduo e vê ele andando em novidade de vida. Ok? A manifestação de uma nova vida, ela caracteriza a nova criatura. E a nova criatura, meus amados, significa que a velha natureza foi embora. Então, é como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo. Se alguém efetivamente possui do Espírito Santo de Deus em suas vidas, então a velha criatura desaparece. Tudo que é velho se acaba ou passa por transformação, de modo a vivermos a situação de uma nova criatura, com novos objetivos, com novos propósitos, com novos hábitos, caracterizando, portanto, a novidade de vida. Meus amados, sabe por que a vida de muitas pessoas não mudou em nada em relação à vida que tinham antes? Mesmo dizendo ter aceitado Jesus e mesmo tendo sido batizado nas águas e mesmo sendo membro da igreja, mesmo cantando no coral, meus amados, mesmo participando do ciclo de oração, sabe por que a vida deles não mudou muito ou não mudou nada? Porque essas pessoas efetivamente nunca nasceram de novo, e se não nasceram de novo, nunca foram batizados em Jesus Cristo na sua morte. Por essa razão, não andam em novidade de vida. Meus amados, esse assunto é complexo, esse assunto é um assunto exclusivamente espiritual, onde não há nada de material que possamos nos apegar, que nos ajude a entender melhor. O que nós precisamos é buscar a Deus, é que
Ele nos revele o conhecimento e o entendimento. E para isso, meus amados, ver o vídeo mais de uma vez, ok? Meus amados, deixe aí o seu like, inscreva-se no canal, nos ajude a ser instrumento de bênção, divulgando esse nosso trabalho, esse nosso ensino que está concentrado aqui nesse canal do YouTube, ok? Compartilhe os vídeos, deixe seu comentário. Estamos aqui, tirar dúvidas ou trazer um conselho. Estamos aqui, gente. Que a bênção de Deus permaneça sobre as nossas vidas e que o Espírito Santo de Deus nos ajude a entendermos os mistérios das coisas espirituais. Ok, amados? Fiquem todos na paz. Que a bênção do Senhor inunde os nossos corações. Amém?